Ciprianos de Cartago. Tratados. Esse audiolivro é uma tradução livre, com base na versão inglesa do documento, disponível em domínio público. A tradução e produção desse audiolivro foi realizada pelo canal Livros Históricos. Para facilitar a compreensão do audiolivro, algumas alterações e simplificações foram feitas, visando a melhor compreensão do audiolivro. Tratado segundo. Sobre o vestido das virgens. Argumento: Cipriano celebra os louvores da disciplina e prova sua utilidade com base nas Escrituras. Então, descrevendo a glória, honra e méritos da virgindade, e daqueles que juraram e dedicaram sua virgindade a Cristo, ele ensina que a continência não consiste apenas na pureza carnal, mas também na elegância do vestuário e ornamento, e que mesmo a riqueza não desculpava o cuidado supérfluo com o vestuário por parte daqueles que já haviam renunciado ao mundo. Em vez disso, visto que o apóstolo prescreve até mesmo para as mulheres casadas um vestido a ser regulado por limites adequados, a moderação deve ser observada ainda mais por uma virgem. Portanto, mesmo que ela seja rica, ela deve considerar como usar a riqueza, mas com bons propósitos, para aquelas coisas que Deus ordenou serem gastas com os pobres. Além disso, ele também proíbe às virgens aquelas coisas que foram negligentemente usadas, como estar presentes em casamentos, bem como ir a lugares de banho promíscuos. Finalmente, em um breve epílogo, declara o que beneficia a virtude da continência, e que o mal é estar-se ela. Capítulo 1. A disciplina, salvaguarda da esperança, vínculo da fé, guia do caminho da salvação, é o estímulo e alimento das boas disposições, mestra da virtude, fazendo com que permaneçamos sempre em Cristo, e vivamos continuamente para Deus, alcançando as promessas celestiais e as recompensas divinas. Segui-la é saudável, e afastar-se dela e negligenciá-la é mortal. O Espírito Santo diz nos Salmos. Abre aspas. Mantenha a disciplina, para que não se irrite o Senhor, e pereçais do caminho certo, quando a sua ira se acender rapidamente contra vós. Fecha aspas. E novamente. Abre aspas. Mas os ímpios terão o castigo que merecem seus pensamentos, uma vez que desprezaram o justo e se separaram do Senhor, e desgraçado é aquele que rejeita a sabedoria e a disciplina. Fecha aspas. E novamente lemos que aquele que rejeita a disciplina é miserável. E de Salomão recebemos os mandamentos da sabedoria, advertindo-nos. Abre aspas. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem desfaleça quando és repreendido por ele, porque o Senhor corrige a quem ama. Fecha aspas. Mas, se Deus repreende a quem ama, e o repreende com o propósito de corrigi-lo, também irmãos, e especialmente os presbíteros, não odeiem, mas amem aqueles a quem eles repreendem, para que os consertem, uma vez que Deus também predisse antes por Jeremias, e apontou para os nossos tempos, quando ele disse, abre aspas, e eu vos darei pastores segundo o meu coração, e eles vos alimentarão com o alimento da disciplina. Fecha aspas. 2. Mas se na Sagrada Escritura a disciplina é frequentemente e em toda parte prescrita, e todo o fundamento da religião e da fé procede da obediência e do medo, o que mais nos convém desejar com urgência, o que mais desejar e manter firme, do que ficar com raízes firmemente fixadas, e com nossas casas assentadas com massa sólida sobre a rocha inabalável pelas tempestades e turbilhões do mundo, assim, para que possamos chegar pelos preceitos divinos às recompensas de Deus. Considerando bem e sabendo que nossos membros, quando purgados de toda a sujeira do antigo contágio pela santificação da pia da vida, são templos de Deus, e não devem ser violados nem poluídos, pois quem os violenta é ferido. Nós somos os adoradores e sacerdotes desses templos. Obedeçamos àquele de quem já começamos a ser. Paulo nos diz em suas epístolas, nas quais ele nos formou para um curso de vida pelo ensino divino, dizendo, abre aspas, vos não sois de vos mesmos, porque fostes comprados por grande preço, glorifique e carregue Deus em seu corpo. Fecha aspas. Glorifiquemos e levemos Deus em um corpo puro e casto, e como uma obediência mais completa, e uma vez que fomos redimidos pelo sangue de Cristo, obedeçamos e promovamos o império de nosso Redentor por toda a obediência do serviço, para que nada impuro ou profano seja trazido ao templo de Deus, para que ele não seja ofendido e abandone o templo em que ele habita. As palavras do Senhor dando saúde e ensino, bem como curando e advertindo, são, abre aspas, você foi curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Fecha aspas.
Lei da inocência, que depois de ter conferido saúde, nem permite que o homem depois vagueie com rédeas livres e descontroladas, mas ameaça mais severamente aquele que é novamente escravizado pelas mesmas coisas das quais foi curado, porque é sem dúvida uma falta menor pecar antes, enquanto ainda não conheciam a disciplina de Deus. Mas não há mais perdão para pecar depois de ter começado a conhecer a Deus. E, de fato, tanto homens quanto mulheres, meninos e meninas, que cada sexo e cada idade observem isso e cuidem a esse respeito, de acordo com a religião e a fé que devem a Deus, que o que é recebido santo e puro da condescendência do Senhor seja preservado com um temor não menos ansioso. 3. Meu endereço agora é para as virgens, cuja glória, por ser mais eminente, desperta o maior interesse. Esta é a flor da semente eclesiástica, a graça e ornamento do dom espiritual, uma disposição alegre, a obra saudável e incorrupta de louvor e honra, na imagem de Deus respondendo à santidade do Senhor, a porção mais ilustre do rebanho de Cristo. A gloriosa fecundidade da Mãe Igreja se alegra por seus meios, e neles floresce abundantemente, e na proporção em que uma copiosa virgindade é acrescentada ao seu número, tanto mais aumenta a alegria da Mãe. A estes falo, a estes exorto com afeto e não com poder. Não que eu reivindique qualquer direito de censura, mas porque, sendo incessantemente cuidadoso até com a solicitude, temo mais do ataque de Satanás. 4. Pois não é um cuidado vazio nem um temor vão, que aconselha o caminho da salvação, que guarda os mandamentos do Senhor e da vida, para que aqueles que se dedicaram a Cristo, que se apartaram da concupiscência carnal, e se comprometeram a Deus tanto na carne como no espírito, consumam sua obra, destinada a grande recompensa, e não estudem mais para se enfeitar ou agradar a qualquer um, mas ao seu Senhor, de quem também esperam a recompensa da virgindade, como ele mesmo diz. Abre aspas. Todos os homens não podem receber esta palavra, mas aqueles a quem é dada. Pois há alguns eunucos, que assim nasceram do ventre de sua mãe, e há alguns eunucos, que foram feitos eunucos de homens, e há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Fecha aspas. Mulheres, porque permaneceram virgens, estas são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Mas como a mulher é uma parte do homem, e é tomada e formada dele, Deus na Escritura quase sempre fala ao protoplasto, o primeiro formado, porque são dois em uma só carne, e no homem a um mesmo tempo, significava a mulher também. 5. Mas se a continência segue a Cristo, e a virgindade é destinada ao reino de Deus, o que eles têm a ver com as vestes terrenas e com os ornamentos, com os quais, enquanto se esforçam para agradar aos homens, ofendem a Deus, não considerando o que é declarado. Abre aspas. Aqueles que agradam aos homens são confundidos, porque Deus os desprezou. Fecha aspas. Mas a continência e a modéstia não consistem apenas na pureza da carne, mas também no decoro, bem como na modéstia do vestuário e do adorno, para que, segundo o apóstolo, a solteira seja santa no corpo e no espírito. Paulo nos instrui e nos ensina, dizendo, abre aspas. Aquele que é solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar a Deus, mas o que contrai o matrimônio cuida das coisas deste mundo, em como há de agradar a sua mulher. Assim, tanto a virgem como a solteira considerem as coisas que são do Senhor, para que sejam santas no corpo e no espírito. Fecha aspas. Ninguém ao ver uma virgem deve ter dúvidas sobre se ela é uma virgem. A perfeição deve mostrar-se igual em todas as coisas, nem deve a vestimenta do corpo desacreditar o bem da mente. Porque ela deveria sair adornada. Porque sair com os cabelos penteados, como se ela tivesse ou procurasse um marido? Em vez disso, deixe-a temer a agradar se for virgem, e que ela não convide seu próprio risco, se ela está se mantendo para coisas melhores e divinas. Aquelas que não têm marido a quem professam agradar, devem perseverar, sãs e puras não só no corpo, mas também no espírito. Pois não é certo que uma virgem tenha seus cabelos trançados para a aparência de sua beleza, ou se vanglorie de sua carne e de sua beleza, quando ela não tem luta maior do que contra sua carne, e nenhuma disputa mais obstinada do que a de conquistar e subjugar o corpo. 6. Paulo proclama em alta voz. Abre aspas. Quanto a mim, que eu jamais me gloriei, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. Fecha aspas. Virgem nas glórias da igreja sobre sua aparência carnal e a beleza de seu corpo. Paulo acrescenta, e diz. Abre aspas. Porque os que são de Cristo crucificaram a sua carne, com as suas faltas e concupiscências. Fecha aspas. Ela renunciou. Virgem, você está tomada, você está exposta, tu te vanglorias de uma coisa e afetas outra.
Você se borrifa com as manchas da concupiscência carnal, embora seja uma candidata à pureza e à modéstia. O Senhor diz. Abre aspas. Toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Fecha aspas. Benefícios que durarão para sempre. Ou, se ela deve gloriar-se na carne, então certamente deixe-a gloriar-se quando for torturada na confissão do nome, quando se descobre que uma mulher é mais forte que as torturas, quando ela sofrer o fogo, ou a cruz, ou a espada, ou as feras, para que seja coroada. Estas são as joias preciosas da carne, estes são os melhores ornamentos do corpo. 7. Mas há algumas mulheres ricas, e ricas na fertilidade dos meios, que preferem sua própria riqueza e afirmam que devem usar essas bênçãos. Que elas saibam antes de tudo que é rica aquela que é rica em Deus, que é rica quem é rica em Cristo, que essas são bênçãos espirituais, divinas, celestiais, que nos levam a Deus, que permanecem conosco em posse perpétua de Deus. Mas tudo o que é terreno, e foi recebido neste mundo, e permanecerá aqui com o mundo, deve ser desprezado, assim como o próprio mundo é desprezado, cujas pompas e delícias já renunciamos quando por uma passagem abençoada chegamos para Deus. João nos estimula e exorta, testemunhando com voz espiritual e celestial, para não amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é a concupiscência da carne, e a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida, que não vem do Pai, mas é da concupiscência do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, como também Deus permanece para sempre. Portanto, as coisas eternas e divinas devem ser seguidas, e todas as coisas devem ser feitas, para que sigamos os passos e ensinamentos divinos de nosso Senhor, que nos advertiu e disse. Abre aspas. Desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Fecha aspas. Mas se o servo não é maior do que o seu senhor, e aquele que é libertado deve obediência ao seu libertador, nós que desejamos ser cristãos, devemos imitar o que Cristo disse e fez. Está escrito, e é lido e ouvido, e é celebrado para nosso exemplo pela boca da igreja. Abre aspas. Aquele que diz que está em Cristo, também deve andar como ele andou. Fecha aspas. Devemos nos esforçar com a caminhada. Então o seguimento da verdade responde à fé do nosso nome, e uma recompensa é dada ao crente, se o que é acreditado também é feito. 8. Você se considera rica, mas Paulo encontra suas riquezas e, com sua própria voz, prescreve a moderação de suas roupas e ornamentos dentro de um limite justo. Ele disse. Abre aspas. Que as mulheres se adornem com vergonha e sobriedade, não com cabelos bordados, nem ouro, nem pérolas, nem vestidos caros, mas como convém às mulheres que professam a castidade, com uma boa conversa. Fecha aspas. Também Pedro consente com isso nos mesmos preceitos, e diz. Abre aspas. Não haja na mulher adornos exteriores de vestidos, ou ouro, ou vestimentas, mas o adorno do coração. Fecha aspas. A desculpa do uso do vestido por referência ao marido deve ser restringida e limitada pela observância religiosa à disciplina da igreja. Quanto mais é certo que a Virgem mantenha essa observância, que não tem desculpa para se adornar, nem pode o engano de sua culpa ser atribuída a outra, mas ela mesma permanece em sua culpa. 9. Você diz que é rica, mas nem tudo que pode ser feito também deve ser feito. Nem os amplos desejos que surgem do orgulho do mundo devem ser estendidos além da honra e modéstia da virgindade, pois está escrito. Abre aspas. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Fecha aspas. Quanto ao resto, se você pentear seu cabelo suntuosamente, e andar de modo a chamar a atenção em público, e atrair os olhos da juventude sobre você, e atrair os suspiros dos jovens atrás de você, alimente a luxúria da concupiscência, e acenda o combustível de suspiros, de modo que, embora você mesmo não pereça, ainda assim você faz com que outros pereçam e oferece a si mesmo, por assim dizer, uma espada ou veneno aos espectadores. Você não pode ser desculpado com o pretexto de que você é casto e modesto em mente. Seu vestido vergonhoso e ornamento imodesto acusam. Nem você pode ser contado agora entre as donzelas virgens de Cristo, uma vez que você vive de maneira a se tornar objeto de desejo. 10. Você diz que é rica, mas não convém a uma virgem vangloriar-se de suas riquezas, pois a Sagrada Escritura diz. Abre aspas. Que nos aproveitou o orgulho.
ou que benefício nos conferiu a vanglória das riquezas? E todas essas coisas passaram como uma sombra. Fecha aspas. E o apóstolo novamente nos adverte, e diz: abre aspas. E os que compram, como se não comprassem, e os que possuem, como se não possuíssem, e os que usam este mundo, como se não usassem. Pois a moeda deste mundo passa. Fecha aspas. É rico na graça de Cristo, que ele é rico em sua fé e virtude, com as quais realizou muitas grandes obras com milagres, com as quais abundou em bênçãos espirituais para a graça da glória. Essas riquezas não pode possuir aquele que prefere ser rico para este mundo do que para Cristo. 11. Você diz que é rica e pensa que deve usar as coisas que Deus deseja que você possua. Use-as, certamente, mas para as coisas da salvação. Use-as, mas para bons propósitos. Use-as, mas para as coisas que Deus ordenou e que o Senhor estabeleceu. Deixe os pobres sentirem que você é rico. Deixe os necessitados sentirem que você é rico. Empreste sua propriedade a Deus. Dê comida a Cristo. Mova-o pelas orações de muitos para que você possa realizar a glória da virgindade e ter sucesso em receber as recompensas do Senhor. Ali confie seus tesouros, onde nenhum ladrão vasculha, onde nenhum saqueador insidioso invade. Prepara para ti posses, mas que sejam celestiais, onde nem a ferrugem se desgasta, nem o granizo machuca, nem o sol queima, nem a chuva estraga seus frutos constantes e perenes, e livres de todo contato de danos mundanos. Pois nesta mesma questão você está pecando contra Deus, se você pensa que as riquezas foram dadas por Ele para este propósito, para desfrutá-las completamente, sem perspectiva de salvação. Pois Deus deu também voz ao homem. E, no entanto, canções de amor e coisas indecentes não devem ser cantadas por causa disso. E Deus quis que o ferro fosse para a cultura da terra, mas não por isso os assassinatos devem ser cometidos. Ou porque Deus ordenou incenso, vinho e fogo, devemos então os sacrificar aos ídolos. Ou porque os rebanhos de gado são abundantes em seus campos, você deve imolar vítimas e oferendas aos deuses. Caso contrário, uma grande propriedade é uma tentação, a menos que a riqueza ministre bons usos. De modo que todo homem, em proporção à sua riqueza, deve, por seu patrimônio, redimir suas transgressões do que aumentá-las. 12. As características dos ornamentos e das vestimentas e os atrativos da beleza não são apropriados para ninguém, exceto prostitutas e mulheres imodestas. E o vestido de ninguém é mais precioso do que daqueles cuja modéstia é humilde. Assim, nas Sagradas Escrituras, pelas quais o Senhor desejou que fôssemos instruídos e admoestados, a cidade da prostituta é descrita mais belamente vestida e adornada, e com seus ornamentos. E sim por causa desses mesmos ornamentos prestes a perecer. Abre aspas. E veio um dos 7 anjos, que tinham os 7 frascos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei o juízo da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. E ele me levou em espírito, e eu vi uma mulher sentada sobre um animal, e aquela mulher estava vestida com um manto de púrpura e escarlate, e estava adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão uma taça de ouro, cheia de maldições e imundícies, e fornicação de toda a terra. Fecha aspas. 13. Além disso, Isaías, cheio do Espírito Santo, clama e repreende as filhas de Sião, corrompidas com ouro, prata e vestes, e as repreende, abastadas como eram em riquezas perniciosas, afastando-se de Deus por causa das delícias do mundo. Ele diz, abre aspas, visto que são altivas as filhas de Sião e andam de pescoço encruado, de olhares impudentes, andam a passos curtos, fazendo tinir os ornamentos de seus pés. O Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, o Senhor porá a descoberto as suas vergonhas. Naquele dia, tirará o Senhor o enfeite dos anéis dos tornozelos, e as trucas, e os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes, e os braceletes, e os véus esvoaçantes, os turbantes, as cadeiazinhas para os passos, as cintas, as caixinhas de perfumes e os amuletos, os sinetes e as joias pendentes do nariz, os vestidos de festa, os mantos, os xales e as bolsas, os espelhos, as camisas finíssimas, os atavios de cabeça e os véus grandes. Será que em lugar de perfume haverá podridão, e por cinta, corda, em lugar de encrespadura de cabelos, calvície? Fecha aspas. Portanto, que eles se afastaram da adoração verdadeira e divina. Levantados, eles caíram, com suas cabeças adornadas, eles mereciam desonra e desgraça. Tendo vestido seda e púrpura, eles não podem vestir Cristo. Adornados com ouro, pérolas e colares, eles perderam os ornamentos do coração e do espírito. Quem não iria execrar e evitar o que foi a destruição de outro?
Quem desejaria usar o que serviu de espada e arma para a morte de outro? Se aquele que bebeu morresse esvaziando o copo, você saberia que o que ele bebeu era veneno. Se, ao comer, aquele que o tomou morresse, você saberia que o que, quando tomado, pode matar, é mortal. Nem você comeria ou beberia disso que você tinha visto antes, que outros haviam perecido. Agora, que ignorância da verdade, que loucura de espírito, desejar o que tanto feriu e sempre ferirá, e ainda pensar que você mesmo não perecerá por aqueles meios pelos quais você sabe que outros pereceram. 14. Pois Deus não fez as ovelhas de escarlate ou púrpura, nem ensinou os sucos de ervas e mariscos a tingir e colorir a lã, nem arranjou colares com pedras engastadas em ouro e com pérolas distribuídas em série de tecidos ou numerosos cachos, com os quais você esconderia o pescoço que ele fez. Que o que Deus formou no homem possa ser coberto, e que possa ser visto nele o que o diabo inventou além disso. Quer Deus que sejam feitas feridas nas orelhas, com as quais a infância, ainda inocente e inconsciente do mal mundano, possa sofrer dor, para que posteriormente das cicatrizes e buracos das orelhas possam cair contas preciosas, pesadas, se não pelo seu peso, ainda pelo valor do seu custo. Todas as coisas que os anjos pecadores e apóstatas apresentaram por suas artes, quando, rebaixados à terra contagiosa, abandonaram seu vigor celestial. Ensinaram-lhes também a pintar os olhos com preto desenhado ao redor deles em círculo, e manchar as bochechas com um vermelho enganoso, mudar os cabelos com cores falsas, e expulsar toda a verdade, tanto do rosto quanto da cabeça, por meio do ataque de sua própria corrupção. 15. E, de fato, justamente por isso, por causa do temor que a fé me sugere, por causa do amor que a fraternidade exige, penso que não só virgens e viúvas, mas também mulheres casadas, e todo o sexo da mesma forma, deve-se advertir que a obra de Deus e sua modelagem e formação não devem de maneira alguma ser adulteradas, seja com a aplicação de cor amarela, ou com pó preto ou rouge, ou com qualquer tipo de medicamento que possa corromper o lineamento nativo. Deus disse, abre aspas, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Fecha aspas. E alguém se atreve a alterar e mudar o que Deus fez? Estão impondo as mãos sobre Deus quando tentam reformar o que ele formou e transfigurá-lo, sem saber que tudo o que vem a ser é obra de Deus, e tudo aquilo que é mudado é do diabo. Se algum artista, na pintura, delineasse em cores invejosas o semblante, a semelhança e a aparência corporal de alguém, e a imagem sendo agora pintada e completada, outra pessoa colocasse as mãos sobre ela, como se, quando já estava formada e já pintada, ele, sendo mais habilidoso, pudesse corrigi-la. Assim, um grave erro e uma justa causa de indignação parecem naturais para o ex-artista. E você se acha propenso a cometer impunemente uma ousadia de tal temeridade perversa, uma ofensa a Deus, o artífice. Pois, embora você não seja imodesta entre os homens e não seja impura com suas tinturas sedutoras, ainda quando as coisas que pertencem a Deus são corrompidas e violadas, você está envolvida em um adultério pior. Que você pense que está adornada, que você pensa que seu cabelo está arrumado, é um ataque à obra divina, é uma prevaricação da verdade. 16. A voz do apóstolo de advertência é, abre aspas, expurgai o fermento velho, para que sejais massa nova, assim como sóis sem fermento, pois até Cristo, nossa Páscoa, é sacrificado. Portanto, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da malícia e da maldade, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Fecha aspas. E o que é verdade é transformado em mentira pelos corantes enganosos dos medicamentos. Teu Senhor diz, abre aspas, tu não podes fazer um cabelo branco ou preto. Fecha aspas. Com mau presságio do futuro, você já começa a atingir a si mesma com cabelos cor de fogo, e pecar com sua cabeça, isto é, com a parte mais nobre de seu corpo. E embora esteja escrito sobre o Senhor, abre aspas, sua cabeça e seus cabelos eram brancos como lã ou neve. Fecha aspas. Você amaldiçoa essa brancura e odeia aquele grisalho que é como a cabeça do Senhor. 17. Você não tem medo que, sendo tal como você é, que quando o dia da ressurreição chegar, seu Criador não possa reconhecê-lo novamente, e possa afastar-se quando você vier as suas recompensas e promessas, podendo excluir você, repreendendo com o vigor de um juiz, e dizer, abre aspas, esta não é a minha obra, nem esta é a nossa imagem. Você poluiu sua pele com um medicamento falso, mudou seu cabelo com uma cor adúltera, seu rosto é violentamente tomado por uma mentira, sua figura está corrompida, seu semblante é de outro.
Você não pode ver a Deus, pois seus olhos não são aqueles que Deus fez, mas aqueles que o diabo estragou. Você o seguiu, você imitou os olhos vermelhos e pintados da serpente. Como você está adornado a moeda de seu inimigo, com ele também queimarás pouco a pouco. Fecha aspas. Peço que esses sejam assuntos a serem refletidos pelos servos de Deus. Eles não devem ser sempre temidos dia e noite. Que as mulheres casadas cuidem disso, em que sentido elas estão se lisonjeando para seus maridos com o desejo de agradá-los, e enquanto elas os apresentam de fato como sua desculpa, elas os tornam parceiros na associação de consentimento culpado. As virgens, certamente, a quem este discurso pretende apelar, que se adornarão com artes desse tipo, acho que não devem ser contadas entre as virgens, mas, como ovelhas infectadas e gado doente, devem ser expulsas do santo e puro rebanho de virgindade, para que, vivendo juntas, não poluam o resto com seu contágio, para que não arruinem os outros, assim como elas mesmas pereceram. 18. E já que buscamos a vantagem da continência, evitemos também tudo que é pernicioso e hostil. E não passarei por cima daquelas coisas que, ao serem usadas por negligência, fizeram para si uma licença usurpada, contrariando os costumes modestos e sóbrios. Alguns não se envergonham de estar presentes em festas nupciais, e nessa liberdade de discurso lascivo, de se misturar em conversas impuras, de ouvir o que não convém, de dizer o que não é lícito, de se expor, de estar presente em meio a coisas vergonhosas. Palavras e banquetes bêbados, pelos quais o ardor da luxúria é aceso, e a noiva é animada a suportar, e o noivo a usar a lascívia. Que lugar há nos casamentos para aquela cuja mente não está voltada para o casamento? Ou o que pode haver de agradável ou alegre nesses compromissos para ela, onde tanto desejos são diferentes dos seus? O que é aprendido por lá? O que é visto? Como uma virgem fica aquém de sua resolução, quando aquela que veio modesta vai embora sem modéstia. Embora ela possa permanecer virgem em corpo e mente, ainda assim, nos olhos, nos ouvidos, na língua, ela diminuiu as virtudes que possuía. 19. Mas o que dizer daquelas que frequentam banhos promíscuos, que se prostituem com olhos curiosos de luxúria com corpos dedicados à castidade e à modéstia? Aquelas que vergonhosamente contemplam homens nus, e são vistas nuas pelos homens, elas mesmas não seduzem ao vício. Não convidam os desejos dos presentes para sua própria corrupção e erro. Você diz, abre aspas, que cada um olhe para a própria disposição, meu cuidado é apenas o de refrescar e lavar meu pobre corpo. Fecha aspas. Esse tipo de defesa não a inocenta, nem desculpa o crime de lascívia e libertinagem. Tal lavagem desfila, não purifica nem limpa os membros, mas os mancha. Você não vê ninguém imodestamente, mas você mesma é olhada imodestamente. Você não polui seus olhos com prazer vergonhoso, mas ao deleitar os outros você mesmo está poluída. Você faz do balneário um show. Os lugares onde você se reúne são mais sujos do que um teatro. Ali se despoja toda a modéstia junto com a vestimenta, a honra e a modéstia do corpo são postas de lado, virgindade é exposta, para ser apontada e tratada. E agora, então, considere-se quando você está vestida, você é modesta entre os homens, enquanto a ousadia da nudez conduz à imodéstia. 20. Por isso, portanto, a igreja frequentemente chora por suas virgens. Por isso ela geme com suas histórias escandalosas e detestáveis. Por isso a flor de suas virgens é extinta, a honra e a modéstia da continência são feridas, e toda a sua glória e dignidade são profanadas. Assim, o assediador hostil se insinua por suas artes. Assim, por laços que enganam, por caminhos secretos, o diabo se insinua. Assim, enquanto as virgens desejam ser mais cuidadosamente adornadas e vagar com mais liberdade, elas deixam de ser virgens, corrompidas por uma desonra furtiva, viúvas antes de se casarem, adúlteras, não com o marido, mas com Cristo. Na proporção em que foram virgens, destinadas a grandes recompensas, assim sofrerão grandes punições pela perda de sua virgindade. 21. Portanto, ouçam-me, ó virgens, como um pai. Ouçam, eu lhe suplico, aquele que teme enquanto avisa. Ouça aquele que está consultando fielmente para sua vantagem e seu lucro. Seja como Deus, o Criador, a fez. Seja como a mão de seu pai te ordenou. Deixe seu semblante permanecer em você incorrupto, seu pescoço sem adornos, sua figura simples. Que não se façam feridas em seus ouvidos, nem que a preciosa corrente de pulseiras e colares circule seus braços ou seu pescoço. Deixe seus pés livres de faixas de ouro, seu cabelo manchado sem tintura, seus olhos dignos de contemplar Deus. Façam-se vossos banhos com mulheres, entre as quais vossos banhos são modestos.
Supere o vestido, já que você é virgem. Vença o ouro, pois vences a carne e o mundo. Não é consistente ser incapaz de ser conquistado pelo maior e não ser encontrado para o menor. Estreito e apertado é o caminho que conduz à vida, difícil é a pista que tende à glória. Por este caminho os mártires avançam, as virgens passam, os justos de todos os tipos avançam. Evite as formas amplas e espaçosas. Existem armadilhas mortais e prazeres mortíferos. Ali o diabo lisonjeia, para enganar, sorri, para fazer maldades, seduz, para que ele possa matar. O primeiro fruto para os mártires é 100 vezes maior, o segundo é seu, 60 vezes. Tal como acontece com os mártires, não há pensamento da carne e do mundo, nenhum encontro pequeno, insignificante e delicado. Assim também em vós, cuja recompensa é a segunda na graça, haja força na perseverança próxima a deles. A ascensão a grandes coisas não é fácil. Que fadiga sofremos, que trabalho, quando nos esforçamos para subir as colinas e os cumes das montanhas. O que faremos então para que possamos subir ao céu? Se você olhar para a recompensa da promessa, seu trabalho será menor. A imortalidade é dada aos perseverantes, a vida eterna é colocada diante deles. O Senhor promete um reino. 22. Segure firme, ó virgens. Segure firme o que você começou a ser. Segure firme o que você deve ser. Uma grande recompensa te espera, uma grande recompensa de virtude, a imensa vantagem da castidade. Queres saber que mal evita a virtude da continência, que bem ela possui? Deus diz à mulher. Abre aspas. Multiplicarei as tuas dores e os teus gemidos, e com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Fecha aspas. Você está livre desta sentença. Você não deve temer as tristezas e os gemidos das mulheres. Você não tem medo de ter filhos, nem seu marido é senhor de você, mas seu senhor e cabeça é Cristo, conforme a semelhança e no lugar do homem. Com a dos homens sua sorte e sua condição é igual. É a palavra do Senhor que diz. Abre aspas. Os filhos deste mundo geram e são gerados, mas os que são considerados dignos deste mundo e da ressurreição dentre os mortos, nem se casam nem se dão em casamento, nem mais morrerão, porque são iguais aos anjos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Fecha aspas. Aquilo que seremos, você já começou a ser. Você já possui neste mundo a glória da ressurreição. Você passa pelo mundo sem o contágio do mundo, em que você continua casta e virgem, você é igual aos anjos de Deus. Apenas deixe sua virgindade permanecer e suportar substancialmente ilesa, e como começou bravamente, que persevere continuamente, e não busque os ornamentos de colares ou roupas, mas de conduta. Que olhe para Deus e para o céu, e não se rebaixe à concupiscência da carne e do mundo, os olhos erguidos para as coisas de cima, ou os ponham nas coisas terrenas. 23. O primeiro decreto mandava aumentar e multiplicar. Enquanto o mundo ainda é áspero e vazio, somos propagados pela geração frutífera de números, e crescemos para o aumento da raça humana. Agora, quando o mundo está cheio e a terra suprida, aqueles que podem receber continência, vivendo à maneira dos eunucos, são feitos eunucos para o reino. Nem o Senhor ordena isso, mas ele o exorta, nem impõe o jugo da necessidade, pois resta o livre-arbítrio da vontade. Mas quando ele diz que na casa de seu pai há muitas moradas, ele aponta as moradas da melhor habitação. Essas melhores habitações que você está procurando, cortando os desejos da carne, você obtém a recompensa de uma graça maior no lar celestial. Todos, de fato, que alcançam o dom e herança divinos pela santificação do batismo, despojam-se do velho homem pela graça da pia salvadora e, renovados pelo Espírito Santo da sujeira do antigo contágio, são purificados por uma segunda natividade. Mas a maior santidade e verdade desse nascimento repetido pertence a você, que não tem mais desejos da carne e do corpo. Somente as coisas que pertencem à virtude e ao Espírito permaneceram em você para a glória. É a palavra do apóstolo a quem o Senhor chamou seu vaso escolhido, a quem Deus enviou para proclamar o mandamento celestial. Ele diz, abre aspas, o primeiro homem é da terra, o segundo homem é do céu. Tal qual é o terreno, tais são também os terrenos. E qual é o celestial, tais também são os celestiais. Assim como trouxemos a imagem daquele que é terreno, tragamos também a imagem daquele que é celestial. Fecha aspas. A virgindade traz esta imagem, a integridade atrás, a santidade atrás e a verdade também.
As disciplinas que se lembram de Deus a suportam, mantendo a justiça com a religião, firmes na fé, humildes no temor, valentes para todo sofrimento, mansos para suportar o mal, fáceis de mostrar misericórdia, de uma mente e um coração em paz fraternos. 24. Cada uma dessas coisas, ó boas virgens, deveis observar, amar, cumprir, que, entregando-vos a Deus e a Cristo, avançais tanto no melhor para o Senhor, a quem dedicasses vocês mesmos. Você que é avançado em anos, sugira um ensinamento aos mais jovens. Você que é mais jovem, dê um estímulo aos seus coevos. Instiguem-se mutuamente com exortações mútuas. Provocar a glória por provas rivais de virtude. Persevere bravamente, prossiga espiritualmente, alcance com alegria. Apenas lembre-se de nós naquele momento, quando a virgindade começar a ser recompensada em você.